Olá, meus irmãos estudantes e telespectadores educativas. Encontramos novamente comigo Mariane Santa e meu colega Vive Simões no programa Ensino à Distância. Este programa para os estudantes do 10º ano do secundário. Por isso, peço a todos os estudantes para assistirem na televisão sobre todas as matérias do ensino secundário. E também para todos os estudantes podem abrir esta aula no YouTube. Para ter acesso a todas as matérias no YouTube, basta você escrever Telescola, como aqui embaixo, Telescola. Você vai encontrar todas as matérias e fácil de aprender. Então, estudantes, não se esqueçam, pega o seu telefone e escreve no YouTube Telescola. E hoje vamos aprender sobre a matéria de Química com o título A Tabela Periódica dos Elementos Químicos. Para entendermos melhor sobre esta matéria, convidamos agora o especialista da Química, professor Leolino Madeira. Boa aulinha para vocês! Meus alunos e telespectadores educativos, agora vamos aprender sobre a tabela periódica dos elementos químicos. Qualquer material é constituído por elemento químico. Atualmente, conhecem-se 118 elementos químicos. Cada elemento tem um símbolo, que também se usa para designar átomos desse elemento. Os símbolos químicos são formados por uma só letra maiúscula ou por uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. Por exemplo, C para o carbono, Fe para o ferro, N para o nitrogênio ou azoto, Cu para o cobre, Al para o alumínio. Os elementos químicos existentes em diversos materiais podem ser identificados a partir da informação sobre a sua composição, como, por exemplo, em rótulos de embalagens diversas. Os rótulos de embalagens diversas mostram nomes e símbolos de elementos químicos. Veja o exemplo na tela. As fórmulas químicas deste rótulo mostram quais são os elementos presentes. Água, fórmula química H2O, constituído por hidrogênio e oxigênio. Também se identificam elementos químicos pelo nome das substâncias, por exemplo, trióxido de enxofre. O nome indica a presença de oxigênio e enxofre. Cloreto de cálcio. O nome revela a presença de cálcio e cloro. Cianeto de hidrogênio. O nome revela a presença do elemento hidrogênio, mas não existe qualquer elemento, o nome cianeto ou ciano. E a fórmula química do cianeto de hidrogênio é HCN, que mostra, além de hidrogênio, a presença de carbono e de nitrogênio. Meus alunos, para identificar os elementos químicos numa composição, podem ser através de nome e fórmula química. Já aprendemos sobre o átomo que perde e recebe os seus eletrões. E agora continuamos a ouvir a explicação do professor sobre o modelo quântico do átomo. Veja agora o professor. Os átomos com o mesmo número de prótons pertencem obrigatoriamente ao mesmo elemento. Por exemplo, se um átomo tem 6 prótons, então é de certeza um átomo do elemento carbono. Número atômico. O número atômico é também igual ao número de prótons e número de eletrões, mas já não sucede o mesmo nos íons. Número de massa. Soma o número de prótons com o de neutrões. Corresponde ao número de partículas que existem
no núcleo. São elas que definem a massa total do átomo, em vez que a massa dos eletrões é desprezável em relação à de prótons e de neutrões. Os átomos e íons podem representar-se através da notação, em que cis representa o símbolo do elemento químico, A representa o número de massa, Z representa o número atômico e Q representa a carga elétrica. A carga deve ser demonstrada pelo seu valor numérico quando superior a 1, sempre seguido do seu sinal positivo ou negativo. Por exemplo, Na positiva, Cl negativa, Ca2 positiva ou 2 negativa, sendo que Na positiva e Ca2 positiva são considerados cationes, cargas positivas. Cl negativa ou 2 negativa são considerados aniões, cargas negativas. Para ter mais conhecimentos sobre esta fórmula, vejamos as seguintes questões na tela. Questão: considera o átomo oxigênio. Parte A indica o número atômico e o número de massa. Parte B calcula o número de prótons e neutrões. Parte C calcula o número de eletrões no íon O2 negativo. Solução: parte A, o número atômico Z é 8 e o número de massa A é 16. Parte B, porque o átomo de oxigênio é neutro, então o número atômico igual a prótons igual a 8 e nêutrons igual a número massa menos número atômico nêutrons igual a 16 menos 8 igual a 8. Parte C, o átomo oxigênio tem 8 prótons, então também tem 8 eletrões. Como o oxigênio recebe ou tem mais 2 eletrões, então eletrões igual a prótons mais carga elétrica. Eletrões igual a 8 mais 2, eletrões igual a 10. Foi o exemplo do átomo que recebe os eletrões. E agora continuamos sobre o átomo que perde os seus eletrões. Veja a questão na tela. Considera o átomo sódio. Parte A indica o número atômico e o número da massa. Parte B calcula o número de prótons e neutrões. Parte C calcula o número de eletrões no íon Na positiva. Solução: parte A, o número atômico Z é 11 e o número de massa A é 23. Parte B, porque o átomo de sódio Na é neutro, então número atômico igual a prótons igual a 11 e nêutrons igual a número da massa menos número atômico, nêutrons igual a 23 menos 11 igual a 12. Parte C, o átomo sódio tem 11 prótons, então também tem 11 eletrões. Como o sódio perder um elétron, Na positiva. Então, elétrons igual a 11 menos 1, elétrons igual a 10. Gostaram desta aula? Eu gostei muito desta aula. Irmãos estudantes, esta aula é interessante, não é? Então agora vou chamar o professor para explicar. Os filósofos Leucipo e Demócrito afirmavam que a matéria
não poderia ser dividida infinitamente, chegando a uma unidade indivisível denominada átomo. Essas especulações foram substituídas por modelos baseados em estudos experimentais. Seguintes, o modelo do átomo. Modelo de Thomson, Purim de Passas, em 1897. De acordo com o modelo de Thomson, o átomo era uma esfera de carga elétrica positiva incrustada com elétrons com carga negativa, tornando-se, assim, eletricamente neutra. Ficou conhecido como Purim de Passas. Modelo de Rutherford, sistema planetário. Como o átomo é neutro, o núcleo positivo estaria cercado pelos elétrons numa região negativa, que foi denominado eletrosfera. Ela supôs que os elétrons estariam dispostos ao redor do núcleo, tal como os planetas ao redor do Sol. Modelo de Bohr. O cientista dinamarquês Niels Bohr aperfeiçoou o modelo que é proposto por Rutherford, formulando sua teoria sobre distribuição e movimento dos elétrons. Baseado na teoria quântica proposta por Plain Bohr, elaborou os seguintes postulados. Primeiro, os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas circulares, chamadas de camadas eletrônicas, como energia constante e determinada. Cada órbita permitida para os elétrons possui energia diferente. Segundo, os elétrons, ao se movimentarem numa camada, não absorvem nem emitem energia espontaneamente. Terceiro, ao receber energia, o elétron pode saltar para outra órbita mais energética. Dessa forma, o átomo fica instável, pois o elétron tende a voltar à sua órbita original. Quando o átomo volta à sua órbita original, ele devolve a energia que foi recebida em forma de luz ou calor. Modelo de Schrödinger. De acordo com este modelo, existem níveis de energia para cada átomo que foi denominada como nuvens eletrônicas. Após de ouvir a explicação sobre o modelo quântico do átomo, e agora vamos continuar sobre os orbitais atômicos. O modelo quântico descreve o comportamento dos eletrões nos átomos através de orbitais. Os orbitais, além de informação sobre a energia de eletrões, fornecem imagens sobre o modo como se situam no espaço exterior ao núcleo, através de nuvens eletrônicas. A nuvem eletrônica é uma zona exterior ao núcleo associada a uma probabilidade elevada de lá encontrar o eletrão. Os orbitais não têm todas a mesma forma. Podem ser o tipo de S, P, D ou F. Os orbitais podem ser tamanhos diferentes, dependendo de diversos fatores, incluindo o nível de energia a que dizem respeito, e os orbitais podem ter orientações no espaço diferente. Os orbitais do tipo S, esférica, só têm uma orientação. Os orbitais do tipo P, D altere, têm 3 orientações possíveis. Os orbitais do tipo D apresentam 5 orientações diferentes. Como representar simbolicamente uma orbital? Consideremos a representação seguinte. Já aprendemos sobre os orbitais atômicos e agora vamos continuar com a configuração eletrônica. A configuração eletrônica de um átomo e a distribuição dos seus eletrões pelas orbitais. O segundo regras e princípio
como se resume. Os eletrões podem ocupar orbitais de energia e de forma a traduzir um estado mínimo de energia para o átomo. Cada orbitais comporta no máximo 2 eletrões. Os 2 eletrões da mesma orbital diferem no chamado do estado de spin, spin A e spin B. A ordem de preenchimento dos orbitais em átomos polieletrônicos onde ser obtida utilizado o esquema do Pauling, seguindo as setas. Obtém-se a seguinte ordem. A configuração eletrônica também se pode estabelecer por caixas, que representam os orbitais. Nestas caixas, podem encontrar-se 2 eletrões, um eletrão ou nenhum. Os eletrões respeitam-se por setas. As setas têm sentidos diferentes para cima e para baixo, pois representam os já referidos spin A e spin B. No estado fundamental, há distribuições permitidas quando orbitais com a mesma energia devem ser semi-preenchidas, usando os eletrões com o mesmo spin. Já aprendemos sobre regras e princípios de distribuição eletrônicas? Então vejamos agora um exemplo prático de como aplicar o diagrama de Pauling com alguns elementos químicos. Por exemplo, o elemento oxigênio tem o número atômico é 8. A configuração eletrônica é Eu tenho uma dúvida, mas você percebeu o que o professor explicou? Não, eu quero perguntar. Professor, eu ainda não entendi como a configuração eletrônica de íons. Boa pergunta. O átomo é uma entidade neutra, pois tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Mas, quando ele perde ou ganha elétrons, essa igualdade deixa de existir, pois ele fica carregado eletricamente, passando a se chamar íon. A distribuição eletrônica nos íons é semelhante à dos átomos neutros. No entanto, é importante salientar que os elétrons que o átomo irá ganhar ou perder para se transformar em íon serão recebidos ou retirados à última camada eletrônica e não do subnível mais energético. Por exemplo, o átomo de cálcio, número atômico 20, tem a seguinte distribuição eletrônica. Quando o átomo de cálcio perde 2 elétrons e se transforma no íon Ca2 positiva, esta terá a seguinte distribuição eletrônica. Percebe que foram retirados os elétrons da camada de valência. Outro exemplo, consideremos agora o caso de formação de um íon negativo. Por exemplo, o enxofre, número atômico 16, tem a seguinte distribuição eletrônica e, quando o átomo de enxofre ganha 2 elétrons e se transforma no íon enxofre, esta terá a seguinte distribuição eletrônica. Percebe que foram recebidos os elétrons da camada de valência. A tabela periódica é um dos mais notáveis trabalhos de classificação e sistematização feitos em ciência. Nela, os elementos estão organizados tendo em conta as suas características e propriedades. Existem 2 grandes conjuntos de elementos: os elementos representativos e os elementos transição. Uma linha em escada divide os elementos metálicos. À esquerda, dos não metálicos, à direita. Na tabela periódica, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico. A tabela periódica
tem os elementos organizados em linhas, que são os períodos. Existem 7 períodos. No mesmo período, estão elementos cujos eletrões de valência se encontram no mesmo nível de energia. Colunas, que são os grupos. Existem 18 grupos. No mesmo grupo estão elementos com o mesmo número de eletrões de valência. Por exemplo, o elemento que está no 2 período e no grupo 17 é o flúor. Tem 7 eletrões de valência que, quando no estado fundamental, estão a nível de energia 2. Por outro lado, conhecendo a configuração eletrônica do estado fundamental do átomo de um elemento representativo, é possível determinar a sua localização na tabela periódica. Consideremos a representação seguinte. Por exemplo, para o elemento cálcio, número atômico 20, sua configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. O último nível de energia que contém eletrões, 4 períodos na tabela periódica. O número de eletrões nesse nível é 2 grupos da tabela periódica. Sabendo a posição de um dado elemento da tabela periódica, é possível conhecer o tipo de íon que tende a formar. Para isso, é necessário extrair da tabela periódica 2 informações. Primeiro, se elemento metálico ou não metálico. Segundo, qual o número de eletrões de valência. Átomos de metais tendem a transformar-se em íons positivos, podendo todos os seus eletrões de valência. Por exemplo, o elemento de cálcio na tabela periódica está em grupo 2, 2 eletrões de valência, então ele perde 2 eletrões e forma-se o íon positivo 2. Átomos de elementos não metálicos tendem a transformar-se em íons negativos, ganhando eletrões até completarem o nível de valência, fica completo com 8 eletrões. Por exemplo, o elemento de cloro na tabela periódica, direita da linha em escada e não metal, e no grupo 17, 7 eletrões de valência, então ele ganha 1. Foi o exemplo do átomo que forma os seus íons e agora continuamos com os elementos metais e não metais. Existem alguns grupos na tabela periódica. Grupo 1, metais alcalinos. Do latim, alcali, que significa cinza de plantas. São encontrados em cinzas formadas pela combustão de plantas, principalmente o sódio e o potássio. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Terroso é o termo da alquimia, substância pouco solúvel em água sob altas temperaturas. Grupo 16, calcogênios, do grego calcos. As principais fontes de átomos desses elementos químicos são minérios de cobre. Grupo 17, halogênios, expressão grega que significa formadores de sais. Cloretos, brometos, nitratos, sulfetos e outros. Grupo 18, gases nobres, recebem essa denominação porque se considerava que suas substâncias não reagiam com nenhuma outra e por isso são também chamados gases inertes. Os elementos metálicos têm poucos eletrões de valência e formam facilmente íons positivos. Então, à esquerda da linha em escada, as substâncias elementares são boas condutoras elétricas,
são maleáveis e dúcteis, têm um brilho característico dos metais, têm, em geral, elevados ponto de fusão. Os elementos não metálicos têm muitos eletrões de valência e tendem a formar íons negativas. Estão à direita da linha em escada as substâncias elementares. São mais condutoras elétricas e térmicas, ou não são maleáveis e dúcteis, ou não têm o brilho característico dos metais. Já aprendemos sobre a essencialidade e agora continuar com a toxicidade. A toxicidade é a característica associada a perturbações gerais, imediatas ou tardias, mortais ou não, ou perturbações no processo de reprodução provocadas por elementos químicos. Os metais pesados são elementos químicos cuja toxicidade para o ser humano é bem conhecida. Por exemplo, mercúrio acumula-se no fígado, rins, cérebro, coração e pulmões. Pode provocar tumores. Chumbo acumula-se no tecido moles, particularmente no cérebro. Provoca alterações no sistema nervoso central e no funcionamento dos rins. Cádmio inibe o crescimento de forma o esqueleto. Foram os elementos de toxicidade podem dar a morte para os seres vivos. Então ficamos aqui a nossa aula de hoje. Até o próximo encontro. Meus irmãos estudantes, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu, Mariane Santa, e meu colega Vivi Simões, com a equipe que trabalha, agradecemos a vossa atenção. voltaremos a aprender na próxima semana com outro tópico. E até mais!